A China e os Estados Unidos travaram uma guerra comercial de taxação de produtos. Essa guerra se tornou uma corrida tecnológica e a China vem se desenvolvendo com tecnologias avançadas como carros voadores. Nesse vídeo você vai conhecer 5 tecnologias inovadoras e até polêmicas da China. A China vem se desenvolvendo em computação quântica, e um dos feitos mais importantes ultimamente foi o Jinan-1, que é um chip quântico mini satélite que é colocado no espaço e ele conseguiu transmitir mensagens criptografadas da China para a África do Sul, que são ao total 13 mil quilômetros. As imagens criptografadas, uma delas era da muralha da China, e que você está vendo aqui na imagem, e também essa outra. As imagens criptografadas, elas são muito importantes, porque com elas nenhuma pessoa consegue invadir, saber o que essa mensagem foi passada. Então, com a computação quântica, é muito mais difícil que uma pessoa invada esse sistema e consiga ver o que foi a mensagem enviada. Então, como que funciona todo esse sistema? Então, o microsatélite ele vai estar na órbita da Terra, na parte mais próxima da órbita da Terra, e ele vai transmitir luzes de computação quântica, que são os fótons, nesses lugares que tem essas estações do satélite. Então, nesse caso, foi na China e na África do Sul. E nessas estações, eles receberam uma chave criptografada, que com essa chave foi possível transmitir, as duas imagens para a África do Sul. E isso funcionou muito bem. Se o intruso interceptar a mensagem, vai fazer um ruído. Então, isso é muito importante para mostrar como que a criptografia da computação quântica é bem evoluída, Uma das pessoas que liderou esse trabalho, o Jian Weipan, disse que a expectativa é de lançar mais 4 mini satélites até 2026, com essa tecnologia. Essa técnica já é usada com fibras óticas, mas é uma técnica com as fibras óticas que não conseguiu tanta distância como conseguiu agora com a computação quântica com esse microsatélite. E já existia um outro microsatélite que a China estava desenvolvendo, que era o Mísseis, mas esse microsatélite ele era mais pesado e também mais caro que esse de agora que estão desenvolvendo, o Jinan. Outra tecnologia avançada da China são os carros voadores, que nesse vídeo eu vou te falar de 2 tipos específicos da China que vem se desenvolvendo bastante, e são esses carros voadores que a gente vai trazer nesse vídeo. Primeiro eu vou te falar do Land Aircraft Carrier, que é da Xpeng Aerospace. E esse carro, ele é um carro voador em que ele primeiro tem a parte móvel dele, como se fosse um carro normal, ele até tem um modelo parecido com o da Tesla, e esse carro, quando abre o porta-malas, dá para tirar a parte móvel dele, que seria a aeronave, e essa aeronave, ela comporta 2 pessoas, e para pilotar a aeronave, só precisa de um treinamento de 3 horas. Então, essa aeronave, ela tem como objetivo fazer resgate médico de pessoas, então vai ser uma forma mais fácil de fazer esse resgate, Porque como voa, vai ser mais rápido, também mais ágil de fazer um resgate médico, e também para evacuação de arranha-céus. E essa aeronave, ela tem fibra de carbono, que é para aliviar o peso. A picape, ela recarrega a aeronave de 30% a 80% em 20 minutos. E também, a expectativa é de que as primeiras entregas dessa aeronave aconteçam em 2026. O primeiro voo que mostrou essa aeronave foi em um evento chamado Guangzhou International Auto Show, que aconteceu em 21 de novembro de 2024. Agora eu vou te falar da outra aeronave que também é um carro voador lá da China. Essa aeronave é da EHang e é um EH2-216S. E essa aeronave, ela suporta 220 quilos e alcança cerca de 30 quilômetros. É uma aeronave que já está sendo comercializada na China e não tem piloto essa aeronave. Então, é uma pessoa que ela fica na parte terrestre, então no chão, não voando, e essa pessoa que vai controlar essa aeronave. Existe um centro de controle com várias pessoas que conseguem ver como que está funcionando a aeronave, se tem algum risco e até falar com as pessoas que estão dentro dessa aeronave. Essa aeronave fez um voo experimental no Brasil e deve ser comercializado aqui no país também, daqui a um tempo. E ela também tem o certificado da CAC, que é a Administração Civil da China. E essa aeronave, então, ela vai funcionar como um transporte aéreo, como se fosse um táxi, só que de forma aérea, voando. Antes de você ver as outras tecnologias, se inscreva no canal e curta esse vídeo.
Outra tecnologia que pode te impressionar um pouco é a clonagem de animais. A China conseguiu fazer a clonagem de vacas e também de macaco. Mas agora eu vou primeiro falar da clonagem de vacas. Então a China ela conseguiu clonar 3 vacas que foram clonadas em 2023. 120 embriões foram clonados a partir das orelhas de vacas produtivas e foram colocados em vacas substitutas, que não são aquelas vacas tão produtivas. E com isso conseguiu clonar 3 vacas, então 3 vacas nasceram, e elas são vacas produtivas, então são vacas que conseguem produzir muito leite. E essas vacas, então, elas conseguem produzir 18 toneladas de leite por ano. Outro animal que foi clonado é o macaco rhesus, que teve o nome de macaco retro depois que ele conseguiu ser clonado. Ele foi o único macaco que conseguiu passar por essa clonagem depois de vários testes, e tinha um erro nesses testes que não fazia dar certo essa clonagem. Então eles perceberam, com mais de 100 tentativas, que a membrana externa que forma a placenta não se desenvolvia. Então eles pegaram células internas que se desenvolvem no corpo do animal e elas foram colocadas dentro de um embrião não clonado para que isso acontecesse de forma certa e o macaco conseguisse sobreviver e nascer. E deu certo, né? Nasceu um macaco, mas de várias tentativas, né? Depois de várias tentativas. E por que esse macaco é importante? Porque ele é um macaco muito parecido com o ser humano. Mas essa questão de clonagem de animais é uma polêmica, porque os animais eles acabam sofrendo durante esse processo, né? Muitos morrem, outros sofrem, têm sofrimento, têm dor. Então é um processo que envolve muita polêmica, que muitas pessoas criticam, principalmente por machucar o animal. Por que eles fazem essa clonagem? Porque pode conservar espécies, então espécies que têm risco de extinção, se essas clonagens derem certo, pode conservar essas espécies e também pode ser uma forma de fazer testes de medicamentos de forma mais rápida, né, com mais animais, que também é um ponto a ser discutido. A quarta tecnologia que eu vou falar para você nesse vídeo é sobre a interface cérebro-computador. O que é isso? Na China, eles estão desenvolvendo bastante essa função, que é conectar o cérebro humano com o computador que faça ser capaz de desenvolver atividades só através do pensamento. Então, isso está sendo bastante usado, principalmente por pessoas que têm AVC e outras deficiências, principalmente motoras e sensíveis. E uma universidade está trabalhando bastante nisso e conseguiu um feito importante, que é a Universidade de Tianjin, que é lá na China, né? Conseguiu produzir o BrainTalker, que é o primeiro chip de codificação e decodificação de interface cérebro-máquina. E a intenção deles é futuramente contribuir tanto para a educação quanto para a parte de medicina e outras áreas, né, que envolvam essa especificidade. Outro dispositivo foi o Beinan 1, da NeoCyber e da Chinese Institute for Brain Research, que é um chip cerebral que fica na superfície do cérebro e ele é menos invasivo, ele é menos catastrófico que outros chips podem desenvolver. Então, por exemplo, tem a empresa da Neuralink, né, que é a empresa do Elon Musk dos Estados Unidos, que também produz interfaces cérebro-computador. Só que eles é uma tecnologia que não é semi-invasiva, é uma tecnologia mais invasiva, sabe? E nessa tecnologia deles, tem mais, da Neuralink no caso, tem menos erros por ser algo mais invasivo. Só que essa tecnologia da China tenta ser menos invasiva, então tem chances de dar errado mais fácil do que a do Elon Musk, né? Mas é uma tecnologia que pode reduzir riscos de danos ao tecido cerebral. Uma coisa importante que aconteceu com esse chip foi que um paciente conseguiu mexer o braço, um braço robótico, e pegar água a partir do chip, né? Uma pessoa com paralisia. E esses pensamentos eram mostrados na tela de um computador. A última tecnologia que a gente vai falar nesse vídeo são de dispositivos para vigilar as crianças e adolescentes nas salas de aula, então nas escolas. Então existem câmeras que monitoram onde esses alunos estão, mas um dispositivo muito importante é um que é colocado na cabeça dos alunos, aqui na testa, sim, mais ou menos aqui na testa. E esses dispositivos, eles funcionam de forma que é para analisar se os estudantes estão prestando atenção na aula. Então, a professora, ela tem um tablet que vai mostrar como esses dispositivos estão funcionando. Quem está mais prestando atenção na aula, se tem alguma criança que está mais dispersa. E os pais também das crianças, eles recebem esses dados, né, de quem
Até uma tabela que mostra quem são os alunos que mais prestaram atenção nas aulas, os pais recebem. Então, existe uma comparação também nisso, né? Um pouco de competitividade, porque mostra quem é o aluno que mais prestou atenção e quem é o aluno que menos prestou atenção, né? E eu vi esse vídeo no jornal The Wall Street Journal. Eles mostraram que tinha uma criança que os pais deram punições para ela porque ela não estava prestando muita atenção na aula. Esses dispositivos, como eu falei, ficam na cabeça e tem 3 eletrodos. Então, atrás das orelhas e também aqui na frente da testa. E alguns alunos até reclamaram que sentem dor por causa desses dispositivos. Então, depois da aula, eles até falavam que sentia dor aqui na testa por conta disso. Mas é uma forma de ver se os alunos realmente estão prestando atenção e é um dispositivo que até gera polêmica também para entender, né, quanto de privacidade que as crianças têm e como esses dados vão ser utilizados, né? O que a gente percebe com todas essas tecnologias é que a China está se desenvolvendo em diversas áreas, né? Desde a educação, até na medicina, até no espaço e também nas ruas, na segurança. E outra tecnologia que eu vou te falar agora, que vai ser um extra nesse vídeo, é o pagamento por reconhecimento facial que acontece na China. Então, as pessoas, em vez de usar cartões, elas podem mostrar o rosto, faz reconhecimento facial, e elas conseguem pagar um determinado produto. Comente aqui embaixo qual tecnologia mais te impressionou dessas 5 que eu falei, ou se foi a do reconhecimento facial também, né? E também não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aqui se você gostou desse estilo de vídeo e se você gostaria desse estilo de vídeo para falar de tecnologias de outros países, como Coreia do Sul, Israel, coloca aqui nos comentários. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!